Convido ao palco o palestrante Dr. José Roberto Ferreira Savoia, diretor superintendente da PREVIC, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que abordará o tema Novos Desafios da Gestão da Previdência Complementar. O Dr. José Roberto Savoia é diretor-presidente da PREVIC, graduado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo, onde também cursou seu mestrado e doutorado. Possui pós-doutorado pela Columbia University. Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo, foi diretor-superintendente do Instituto de Previdência de São Paulo e secretário da Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social. Também foi membro dos seguintes conselhos: Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho da Previdência Social, Conselho de Gestão da Previdência Complementar, do CONAPREV, e da Câmara de Saúde Suplementar e da APPREM. Bem, o nosso segundo, muito obrigado pela presença. O nosso segundo convidado, deixa eu ficar aqui no canto, né? Convido agora também para compor o nosso painel o palestrante, o senhor Luiz Ricardo Marcondes Martins, diretor-presidente da ABRAP, Associação Brasileira de Previdência Complementar, que abordará o tema A Evolução da Previdência Complementar Fechada. Muito obrigado. Dr. Luiz Ricardo Marcondes Martins é atual diretor-presidente da ABRAP, diretor-superintendente da MAG Fundos de Pensão e membro suplente do Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC. Advogado e pós-graduado em Direito Processual Civil, foi diretor-presidente e vice-presidente do Conselho Deliberativo da OAB-PREV São Paulo, diretor jurídico da ABRAP, diretor da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, conselheiro seccional da OAB São Paulo, vice-presidente do Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar e membro da Câmara de Recursos da Previdência Complementar, CRCP. Senhor Luiz Gustavo, muito obrigado. Oi? Luiz Ricardo, desculpa. Ainda para o nosso primeiro painel, convido o palestrante, senhor Devanir Silva, superintendente-geral da ABRAP, Associação Brasileira da Previdência Complementar, que abordará o tema O que procuramos na agenda da Previdência Complementar Fechada. Dr. Devanir Silva é administrador de empresas, atua no setor desde 1981 e há 39 anos exerce o principal cargo executivo da ABRAP. Frequentou cursos no país e no exterior, como o da Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos, e os seminários promovidos pelas entidades nacionais do sistema em numerosos países. No Chile, presenciou a privatização da Previdência Social daquele país. Além de publicações em revistas especializadas, é autor dos livros Fundo de Pensão e a ABRAP, História de Lutas e Vitórias. Também é um dos autores dos livros Fundos de Pensão em Debate, Introdução à Previdência Complementar e do livro Previdência Complementar, Estudos em homenagem aos 15 anos da legislação federal. Foi representante da ABRAP na Organização Ibero-Americana de Seguridade Social. Obrigado pela presença dos senhores e iniciaremos então as nossas apresentações. Então, o primeiro tema a ser abordado nesse nosso painel será feito pelo Dr. José Roberto, que falará sobre os novos desafios da gestão da Previdência Complementar. A palavra está com o senhor e eu lhe auxiliarei na relação do tempo. Obrigado. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite feito pela equipe da Fundação Betas. Acho que é melhor, sem dúvida, está melhor. E é um grande prazer estar com vocês, compartilhar esse momento para rever, né, o doutor Luiz Ricardo, que a gente já se conhece há algum tempo, o doutor Devanir também, já há um pouco mais tempo, cumprimentar o José Edson, que eu tive o prazer de tê-lo como diretor de normas contábeis lá da SPC, num período
que foi bastante frutífero, né? Logo após a implantação da Lei 108 e 109, né? Temos feito todo um marco inicial, né, da regulação daquele sistema. Né? Em nome do Dr. Barata, de toda a diretoria, eu queria cumprimentar toda a equipe da Fundação Libertas, que aqui está, os demais colegas das entidades. E eu queria cumprimentar especialmente também a nossa equipe. Pessoal, eu estou meio de longe, assim, eu não consigo identificar todo mundo. Estou vendo que vocês estão perto. Se vocês puderem levantar a mão ou ficar de pé, aí, ó, os 4, 5 cavaleiros, 6, né? 7, 8, puxa vida. E olha que eu agradeço muito a presença de vocês e o escritório do BH. Estou aí há 2 meses e meio, ainda não tive a oportunidade de vir a BH, né? Fazer uma visita em loco, mas tivemos bastante contato aí nos inúmeros debates e projetos que nós estamos iniciando. Muito bom conhecer hoje pessoalmente todos vocês. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Nós temos particularmente uma relação muito próxima com a Fundação Libertas, não só pela supervisão, mas também por conta do plano, né, da Minas Caixa, que o Dr. Nélio conduziu com vocês aqui o processo de encerramento dele. Agora o Dr. Nélio está voltando, né? Eu não diria que ele está se aposentando, ele está voltando para as suas atividades aí no escritório. E nós temos o prazer de anunciar o Antônio. Antônio, levanta para o pessoal conhecer. O Antônio vai assumir as funções, né, de liquidante do plano Minas Caixas e vai ser o interventor da Mendes Prévio, né? E a gente está triste porque o Antônio ele é um dos pilares ali do nosso plano de inteligência artificial, mas ele prometeu que vai conseguir fazer umas horas extras aí para dar continuidade e não prejudicar esse plano. Então é um prazer estar com vocês. Eu diria que a Previdência, né, falando rapidamente, quando nós tivemos lá a criação, a expansão do sistema, nós fizemos um paste copy aí do que era o processo de previdência complementar nos Estados Unidos, alguns toques da Europa, né, mas principalmente por conta da interpretação de que o modelo americano era mais bem sucedido àquela época, né, os outros modelos europeus eles eram um pouco mais avançados e as características dos países não eram a mesma que era, a gente acabou chegando muito no modelo deles. E foi uma fase que também teve muitos percalços, né, porque nós tínhamos que conviver com um conjunto grande de entidades, né, entidades como os Montepios, nós tínhamos lá uma falha de regulação, né, os Montepios, alguns foram depois para a SUSEP, outros se transformaram em entidades e outros ficaram, de alguma forma, isolados. Né? Quando nós chegamos na Lei Complementar 109, foi um processo de tentar corrigir, vamos dizer, essas falhas que vinham do processo anterior, de criar novos institutos, contabilidade, vesting, outras regras de caráter mais geral que faziam falta no sistema, né? E também um processo de governança. Esse processo de governança ele era baseado naquela ideia, né, de pesos e contrapesos, onde você deixava dividida a governança entre os participantes e a patrocinadora, né? De tal forma que, se não houvesse computação de um lado com o outro, você sempre conseguiria fazer uma governança bastante boa. O único passo que a complementar 108 e 109 deu, no sentido de fazer
uma expansão do sistema foi com relação aos fundos instituídos. Então, os fundos instituídos que tiveram, vamos dizer assim, o seu marco legal ali e a sua incepção pouco depois, né, lá para 2004, né, que a gente começa a ter, de fato, uma atuação dos instituídos. Aí o De Paula fez um belíssimo trabalho para desenvolver os instituídos. E agora, os instituídos eles vão ser a grande ferramenta que nós teremos de expansão do sistema dentro dessa nova concepção, né, que nós caminhamos aí, inclusive a ABRAP vai fazer um belíssimo seminário com o meu colega, o diretor José Reinaldo Furlani, para apresentar, né, todas as evoluções que nós teremos a oportunidade de fazer, que o Dr. Luiz Ricardo e o Dr. Evani vão explanar acerca de evoluir o sistema, fazer previdência, competir num mercado que hoje nós temos uma certa dificuldade, temos algumas amarras, mas vamos estar mais abertos aí para planos família e todos na linha de planos instituídos. Então, essa terceira fase é uma fase de expansão e aperfeiçoamento. E, obviamente, existem algumas áreas aí onde isso daí vai ser mais requisitado, né? Então, nós temos aqui, faltou um pilar aqui, que é o pilar justamente tecnológico, né? Mas eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Nós temos um processo aí de transição de planos, né? Eu diria que logo no início da pandemia, 2020, no mundo, né, pegando os maiores mercados de previdência, os planos de contribuição definida superaram pela primeira vez o volume dos planos de benefício definido. Então, 2020 marca, né, a transição do predomínio do BD para o predomínio do CD nas 25 maiores, nos 25 maiores mercados de previdência complementar. Aqui no Brasil ainda não chegamos nesse nível de maturidade, mas nós vamos sim chegar nisso por volta de 2030, nessa condição. E o processo de transição de planos, ele na verdade está sendo incentivado, ele está sendo capitaneado pelo privado, pelas empresas patrocinadoras do setor privado, que têm trabalhado muito em duas mudanças fundamentais. Uma transição de BD para CD, e outra numa transição de indexação de planos, né, onde nós tivemos uma experiência muito dolorosa, né, que foi a mudança ou grande descolamento entre IGPM e MPC. Né? Só para vocês terem uma ideia, se nós pegarmos desde a década de 90, IGPM e IPCA ou MPC, eles têm um descolamento médio de 1,5%. Quando você chega em 2020, você tem um descolamento de mais de 30%. Então, o que acaba acontecendo em 2020, também em 2021, é que você esgotou a capacidade de muitas patrocinadoras continuarem garantindo benefícios indexados à IGPM. E isso levou a um acirramento de posições com processos mais intensos de retirada de patrocínio. Bom, retirada de patrocínio é uma coisa que veio do início da lei, né? Eu falo o seguinte: eu só entro em um contrato se eu conheço a regra para sair daquele contrato. Né? Primeira coisa que eu faço. Né? Como é que a regra prevê que está renovando lá o seu escritório? Né? Preço é bom, preço é contábil. Qual que é a regra de saída? Não, a regra de saída é essa.
Mas por que você quer saber? Porque a regra de saída é a coisa mais importante. Né? Se eu, uma hora, puder voltar lá para a esplanada dos ministérios, eu não posso ficar com uma multa de 6 meses. Então, essas coisas, elas dão segurança para a gente. Se eu chego e falo assim, não tem retirada de patrocínio, até a lei ser promulgada, todas as entidades entraram lá com retirada de patrocínio. Por quê? Porque acabou a segurança deles. Né? Então, a gente está vendo situações um pouco complexas, né? Onde essa mudança entre GPM, IPCA e NPC acabou produzindo dívidas das patrocinadoras com o seu fundo, muitas vezes maior do que o seu endividamento. Uma delas nos comentou o seguinte: hoje o meu endividamento é 100, o meu endividamento como empresa, a minha dívida como plano é 200. Então, ficou um negócio impensável, né? Então, tudo isso nos leva a pensar que nós podemos sim fazer algumas transições, né, com relação a indexadores de planos. Aí a gente vai ouvir as histórias, né, e alguém me contou, né, uma pessoa mais antiga de sistema, que essa moda do indexador GPM dos fundos surgiu numa época que havia dúvida, inflação muito alta, né? Cadê? Eu já fui. Oi? Ele me falou que ele lembrava de mim quando eles negociavam CDBs a 4.000%, né? Eu era o responsável pela plataforma de institucionais de um banco e eu ficava feliz de vender um CDB a 4.000%. Né? Então, naquela época, havia um temor, assim, né? Obviamente não realizado, de que um dia o governo pudesse mexer na inflação. Né? Acho que teria que ter, primeiro, né, um ministro da Economia argentino para poder fazer isso. Né? Mas depois, nós nunca fizemos e nunca mexemos. E aí, um dos prestadores do serviço aí sugeriu às entidades para trocar a indexação de INPC ou IPCA da IGPM. Tudo bem. Por conta disso, né, nós entendemos que hoje a tônica do sistema é negociar. Negociar até você conseguir chegar a um acordo. Por conta disso, né, na Previc, nós temos dentro do Ministério ali uma Câmara de Conciliação e Arbitragem que é muito boa, que não tem custos, muito mais barato que uma arbitragem, que permite fazer essa mediação e a conciliação. E acho que essa tônica ela vai ser muito importante no próximo ano, né? Porque a gente vai ter aí situações importantes para se mudar. O que eu acho que são desafios que a gente precisa colocar? Primeiro tentar reduzir, né, a intensa judicialização. Hoje, algumas entidades gastam mais em honorários advocatícios do que no seu custeio, tirando salários, né, no seu custeio geral. Honorários advocatícios acabam sendo, não que eu seja contra isso, acho que é importante, mas isso é sinal de uma judicialização muito intensa. Com isso, a busca por redução de custos era uma necessidade, né? E não só das entidades, como a gente tem procurado sempre orientar, né, modelos que sejam eficazes aí na gestão de custos menores. A questão dos déficits, eu considero que ela é muito mais conjuntural, embora às vezes eu sou voto vencido nos meus colegas da diretoria colegiada, mas isso é uma questão bastante pontual, por conta de GPM, por conta de uma conjuntura que sofreu com a Covid, com a guerra, e
isso daí se resolve nos próximos tempos. Eu sou muito confiante na recuperação do país, no crescimento, na melhoria das bolsas. Então, esses déficits vão desaparecer. E uma certa insatisfação, até uma insatisfação que eu faço uma meia-culpa, porque nós fizemos, ao longo dos últimos anos, um processo intenso de regulação. Não para criar problemas para vocês, não para aumentar o custo de vocês, embora isso tenha aumentado, mas principalmente porque nós tivemos que fazer uma evolução das leis de todas as resoluções normativas que nós tínhamos. Então eu falo o seguinte, o José Edson lembra bem disso, nós juntamos ali entre março de 2001 até outubro de 2001, onde nós logo tivemos a troca, da intersecretária e eu assumi, nós fizemos todo aquele processo de regulação. E, obviamente, foi um processo de regulação que depois foi mudado em parte pelos nossos assessores, mas era um processo de regulação que ele foi evoluindo muito pouco ao longo do tempo. E, dada a complexidade das entidades hoje em dia, a necessidade de você chegar e criar um aparato muito mais amplo, que contemplasse todas as situações, era fundamental. Então, eu acho que a Previc tem uma responsabilidade nisso, mas os processos regulatórios eles estão sendo feitos dentro de uma visão de que você precisa deixar algumas coisas preparadas, algumas coisas bem determinadas, para você poder ter um crescimento. É dentro de uma filosofia que a gente chama de você ter um aumento da demanda logo depois que você institui algumas regras. E a grande externalidade que a gente tem é a imagem da previdência fechada. A gente tem que ter uma boa imagem, a gente precisa trabalhar essa imagem. E essa imagem, ela, em primeiro lugar, pela consistência, o nome do advogado, pela regularidade, que agora está aqui. Nós não temos aí grandes problemas, grandes escândalos, acho que nós estamos hoje do lado positivo, do lado da economia, não do lado das outras páginas do jornal, e isso é muito bom, mas essas externalidades não são boas. Mas acho que ainda existe uma certa polarização. A polarização que a gente fala, o Brasil está polarizado, também acontece dentro da política. Tem uma polarização muito potente. Essa coisa, recentemente eu conversei com o Marcel, que está assumindo a ANPAR, uma pessoa extremamente hábil, com uma visão muito centrada, dizendo o seguinte: nós vamos convergir com um processo de alinhamento. Isso foi muito bom, porque o que acaba acontecendo é que há coisas que não vão ser boas para as entidades e ser ruins para os participantes. Existem coisas que vão ser ruins na patrocinadora e piores ainda para os participantes. Então, o que acontece é que se nós não entendermos melhor que esse é um jogo que deve ser ganha-ganha, ele não vai ter sucesso. Falo sim. Ele não vai ser bem sucedido. Então, acho que isso que a gente está trabalhando aí. O grande desafio que nós temos hoje é alguns gerados pela pandemia, mudanças de conjuntura recentes. 2 dias atrás, um relatório da Organização Mundial de Saúde, mostrando que a América Latina, a pandemia reduziu a expectativa de vida em alguns países em até 3 anos. Os meus colegas demógrafos, principalmente aqui de Minas, grande berço da demografia, que esse impacto pode ser uma redução da expectativa de vida de 1 ano e meio. Então, nas suas projeções, provavelmente a próxima visão de tábua aí do IBGE já vai apontar algum impacto aí na sobrevida dos participantes, que deve chegar de 1 ano a 2 anos, a depender da região do país. Então, essa mudança foi muito
muito grande, mas uma outra mudança é fundamental nos ativos. E essa daí eu vou deixar para os colegas que vierem falar de investimentos para mostrar para vocês. Então, adequar as entidades ao que é o novo normal. Então, o novo normal agora é o quê? O primeiro ponto do novo normal, alguns podem dizer, é o ESG. Tá certo. O ESG é super importante e a gente está bastante consciente disso. Mas o que faz falta mais no Brasil é o S, né, do que o social, né, do que o ambiental. O social por quê? Porque nós tivemos que lutar contra pobreza, contra fome, nós tivemos que fazer um auxílio, né? Esse auxílio tem toda a condição para se tornar uma renda básica universal, né? Conversava isso lá no início da pandemia com, na época eu não estava no Ministério, com o Naron, com o Paulo Vale, né, que renda básica universal em todos os países é metade do salário mínimo. O nosso Auxílio Brasil já é metade do salário mínimo. E que a gente teria que ter um mecanismo aí de condução, de redução de dificuldades durante aquele período. Mas, na minha visão, isso vai ter que se tornar uma renda básica universal. Então, eu vejo o desafio da Previdência de ter duas coisas. No longo prazo, o país caminhar para uma renda básica universal. Mas você vai falar, o que alguém vai fazer com R$600? A pessoa não vai passar fome. A pessoa vai sair do nível de pobreza extrema. Disso para o benefício de previdência, depende de algumas regras. Depende dessa pessoa ter feito contribuições. Mas nós temos muitos brasileiros que não contribuem para o INSS. Então, o que acontece? A gente tem uma necessidade de uma complementação um pouquinho diferente daquela que a gente pensa como o nosso sistema de previdência hoje. Nosso sistema de previdência hoje, ele complementar, ele está muito bem ajustado para quem ganha do teto para cima, né? Então, nós temos que falar numa previdência complementar do teto para baixo. Nós temos que falar numa previdência complementar também. Aí não é um produto concorrente com os planos de família, planos instituídos, não é nada disso. Mas é um outro tipo, um outro enfoque para você ter como alcançar as pessoas de menor renda. Aqueles que não conseguem contribuir para o INSS, aqueles que têm fazem uma poupança hoje informal, muitas vezes chegando e comprando bens para depois se desfazer deles durante a aposentadoria. Mas nós temos que criar algum mecanismo aí, indutor de poupança nesse quadro. Então, isso é um desafio aí para frente, né? O que eu vejo com um pouquinho de apreensão é que, se você olha o que aconteceu com os instituidores, né? Os instituidores, eles ainda são em um número relativamente pequeno, em 2021, dezembro de 2021. E aí, planos instituídos, não na situação de hoje, que nós estamos falando aí alguma coisa como 470, eu acredito que eles vão crescer enormemente. Nós vamos ter um avanço muito grande, né? Aí o pessoal nosso lá da supervisão olha e fala assim, e como é que nós vamos controlar com o efetivo que nós temos hoje? Ou seja, esse ano nós estamos começando processos licitatórios para fazer a supervisão através de machine learning, né? Nós
vamos, numa primeira etapa, trabalhar com as informações que vocês já nos remetem dos planos. A gente acredita que em 6 meses a 8 meses a gente tenha o modelo pronto, né? Então, o processo é o seguinte: a gente vai trabalhar com esse banco de dados que nós temos, desenvolver a ferramenta depois vai dar resposta para as entidades, né? Então, na primeira etapa, vai ser uma etapa suave, dizer o seguinte: olha, você está investindo aí em fundos de investimento com 8, 9 níveis, né? Não faz sentido. Dá uma olhada aí, porque você está pagando muita taxa de administração. Reduz isso aí para 3 níveis, 2 níveis, 3, uma coisa assim é compatível. Segunda etapa, explica por que você está fazendo isso. Terceira etapa, se não ajustou, aí a coisa fica mais séria. E aí o sistema vai pegar, o sistema vai apontar, né? Então, a gente deve ter tudo dando certo no ano que vem, um processo de fiscalização mais intenso que vai ajudar o pessoal a trabalhar com mais informações e poder devolver mais informações para vocês. Então, esse vai ser a primeira etapa do modelo. É um modelo que a gente está desenvolvendo através do Ministério para pegar as entidades fechadas e os regimes próprios, né? Porque a base dos regimes próprios também é o mesmo tipo de base que nós temos na Previdência fechada. Então, vão ser 2 modelos que vão trabalhar em paralelo, um no regime próprio, outro na complementar, e a gente vai conseguir avançar nisso daí. O sucesso dessa primeira etapa vai nos levar a mudar a base de dados. E vamos trabalhar com bases de dados diárias, aquelas bases de dados que vocês têm da B3. Então, a gente já vai entrar em outro nível de detalhamento, trabalhando transações. Ok? Então, é mais ou menos isso que eu tenho para falar. As principais coisas são essas. Eu acho que eu estou meio estourado de tempo aí, né? Então, vou encerrar e deixar a palavra aqui com os meus colegas. Mas essa é uma das grandes mudanças que a gente vai ter, né? Por quê? Porque nós vamos ter, só para vocês terem uma ideia, você imagina o seguinte: quantidade de planos com crescimento dos instituídos, né, vai dobrar essa quantidade de planos que nós temos. Se você pensar que hoje tem 1.700 entidades no regime próprio que vão ter planos também, tá certo? Não tem equipe para fazer essa supervisão. Não tem. Então tem que ser uma supervisão totalmente digitalizada, né, para a gente poder dar conta e as equipes trabalharem naquelas situações onde exige uma participação mais extrema. Mas isso vai levar também a um aperfeiçoamento, porque muitas coisas que estão hoje, que a gente consegue pegar, dá para levar para a instituição e fazer um trabalho de educação aí com vocês, né? Bom, eu vou parar por aqui. Vocês vão... Já deu tempo, né? Aí, tem alguns slides, números importantes aí, legais e tal. Vocês aproveitem, mas o importante é essa configuração que a gente está trazendo, que casa muito bem com criar as condições para a gente ter todo esse crescimento, todo esse fomento. Tá bom? Muito obrigado, gente. Doutor José Roberto, muito obrigado pela sua fala, por compartilhar conosco informações tão úteis. E agora eu convido, passo a palavra para o doutor Luiz Ricardo, que falará sobre a evolução da Previdência Complementar Fechada. Doutor Luiz Ricardo, eu auxiliarei aí com os nossos 20 minutos de explanação, tá bom? Obrigado. Obrigado. Deixa eu primeiro desligar meu celular aqui. Bom, boa tarde. Bom dia, desculpa, a todos e a todas.
Eu estava desenhando o celular aqui, Lucas, eu lembrei das minhas andanças, sabe o que eu fiz na minha carreira associativa no mundo da OAB, né? Enfim, participamos da construção da OAB para São Paulo, que muito me honra. E naquela oportunidade, o conselheiro seccional da ordem, a vida política institucional da ordem é muito intensa, e o presidente, na oportunidade, era o doutor Luiz Flávio Borges Durso. O doutor Luiz Flávio saía do interior afora, né? Em caravana, né? Eram 4, 5 cidades por dia. E ele ia aos presídios, presidente da ordem, São Paulo, falar sobre o voto do preso, a importância da cidadania. E o presidente da ordem, que vai falar um monte de história assim, bonito, né? Várias pessoas, estava ali, uns 200 pessoas, presidiários, querendo entender como é que eles iam fazer aquele voto, tendo o cárcere mantido. E o cerimonial da ordem, Lucas, naquela oportunidade, falando, o presidente da ordem ia falar, aquela coisa toda, porque a OAB estava solicitando tudo, se desligando seus celulares. 80% vai começar a desligar o celular. Foi uma experiência interessante. É uma satisfação, né? Eu acho que esse é o primeiro registro do Superintendente Savoy, recebendo as homenagens. Não, mestre Devanir, eu sou um privilegiado, eu convivo diariamente com ele, é um poço de conhecimento. É o maior entendedor da Previdência Complementar fechada na América Latina. E quis o destino era levá-lo ao Chile, naquela oportunidade, para ele conhecer de perto tudo aquilo que foi realizado. Então, doutor Devanir, um amigo que o sistema me deu, a gente vai sentir falta quando sair da Abrap e pela convivência diária. Lucas, obrigado pelo convite. Né? Parabéns pelo trabalho. A gente vem de São Paulo lá, passa brilhante passagem por São Paulo. Prestamos você aqui para Minas. Você é um talento, rapaz. Você é empreendedor, você é visionário. E aí, com uma equipe dessa, eu vejo aqui grandes amigos, Barato, diretoria. O Jamil, 16 anos de Fundação SESC, né, Jamil? Estivemos lá. Enfim, é um time que pensa fora da caixa. E você é uma referência para mim. Trabalhamos muito na construção do prédio Sonho, com a liderança e coordenação do Dr. Devanir, então é uma imensa satisfação. Registrar aqui também que hoje é um dia muito especial. Eu estava vendo o Armando Quintão da Previcom Minas Gerais, trabalho brilhante que ele vem fazendo aqui, e é o nosso presidente do Conselho Deliberativo da OBPREV aqui de Minas Gerais. Falou para falar comigo, falou, vai ter jogo Palmeiras e Atlético em Minas. Você vai estar lá no dia seguinte, se prepare. Ele sumiu. Só ele tá, escolhi o dia certo, mas também é um grande amigo que o sistema me deu. E aqui também registrar a presença desse para mim, fez história na Previdência brasileira, que é o Zé Edson. Zé Edson, você, naquela oportunidade, com o nosso comandante Jaime Maris, instituíram a Previdência Complementar do Servidor Público. O Presp está com 6 bilhões. Isso nasceu de vocês lá, comemoramos pouco, eu sempre digo isso. Você e toda aquela equipe brilhante fizeram história na Previdência brasileira. Meus efusivos foram bom te ver, cara, bom te ver. Vamos falar um pouquinho aqui da evolução, acho que eu esqueci dessas falhas, né? Daqui a pouco aparece alguém no meio e falou, você tá aí e tal. Estou vendo o Nélio lá nas andanças da Ordem de São Paulo, né, Nélio? Falar um pouquinho aqui do tema evolução da Previdência Complementar, pegando carona na fala do superintendente. O superintendente, você exatamente dividiu ali o nosso segmento em 3 fases, eu vou um pouco além. Aprendi isso muito com o meu mestre Edson. Eu acho que a gente está no 4 ciclo. Tivemos a nossa origem, 6435, usamos a ideia norte-americana, tínhamos ali uma diferenciação entre servidores públicos e seletistas nas paraestatais, naquela oportunidade de Brasil Estado empresário, governo Geisel, um fortalecimento das paraestatais. E aí surgiram aqueles grandes fundos, né? Previ, que é uma referência, 250 milhões a maior da América Latina, FUNSEF, Petros. Aquele primeiro momento, né? O sistema entra com uma política de RH de novo para amenizar aqueles servidores seletistas que estavam lotados nas paraestatais. No segundo período, ainda no primeiro ciclo, nos anos 80, as multinacionais, as privadas, né? Então, Volkswagen, Siemens, enfim, a evolução das privadas. Entramos no segundo ciclo da modernização, emenda constitucional número 20, sistema constitucionalizado, importante, né? Amplia-se aqui os instituídos, como disse o nosso superintendente. Entramos no terceiro ciclo, posteriormente, aí na década de 90, ainda o fortalecimento dos sindicatos, as privatizações que ocorreram. Me lembro que a gente estava na Fundação SESC, né, a privatização do setor energético lá em São Paulo foi bem complexa, vamos dizer assim.
Entramos no terceiro ciclo da consolidação, Previc, subsecretaria do Fomento, uma nova estruturação, CLPC, tive a honra de ficar lá por 6 anos, uma das maiores experiências da minha vida profissional, o CLPC como um grande órgão de inteligência. Confesso, o superintendente, aquela oportunidade, lutávamos muito nesse processo evolutivo da criação da nossa Previc. Fundamental. O sistema só é forte quando aqueles órgãos de supervisão e fiscalização também têm a sua força reconhecida. Também naquela oportunidade a ABRAP apoiou muito, inclusive numa estrutura de agência. Lutamos ali nos parlamentos, nos bastidores do parlamento. Não foi possível. Veio uma autarquia. Foi importante. Acho que o sistema ainda é um órgão muito novo. Apoiamos a TAFIC, nesse sentido em que pesa não vai para os cofres da Previc, um absurdo. Mas aí na estrutura orçamentária do governo brasileiro, essa solução é um pouco mais complexa, tem função de ser uma autarquia especial, e acho que a gente tem condições de galgar, alcançar uma agência. Né? Acho que a agência é um órgão de Estado, nós estamos falando do nosso CME, é um órgão de Estado, e é fundamental essa independência. Nós vamos chegar lá, mas eu acho que a Previc evoluiu muito ao longo desses anos de hoje. Tenho grandes amigos no ambiente da Previc, que eu fiz ao longo da minha vida. Profunda admiração do PECAS em São Paulo, enfim, todos os escritórios regionais. Eu admiro demais o trabalho de vocês, referências dentro aí da estrutura de auditoria e nesse ambiente de fiscalização. E passamos esse ciclo da consolidação para esse que vivemos agora, o quarto ciclo do sistema. Um momento de, vou chamar de reinvenção. Eu acho que é isso que a gente está atravessando. E ao longo desse período, eu preciso destacar nesses quase 45 anos de história o sucesso desse sistema, a solidez desse sistema. Esse sistema paga pontualmente 100 bilhões de reais para quase 1 milhão de aposentados e pensionistas por ano. Tem que respeitar esse sistema. É o único veículo de poupança de longo prazo, mas tem que ser estimulado. E ao longo desse período, acumulamos com muita resiliência, solidez, história de sucesso, solvência, cumprindo a nossa missão de pagar pontualmente, e acumulamos 1 trilhão e quase 300 bilhões, quando fala isso todo mundo olha, mas tem que lembrar que isso são compromissos previdenciários na nossa atividade de meio, nossa razão de ser, o cunho social. E esse momento, né, eu acho que, quando foi colocado aqui também superintendente, um momento virtuoso, ímpar. Retomamos o crescimento do sistema. A ABRAP tinha um estudo preparado pelo professor Zé Roberto Afonso, da Unicamp, do IBRE, fez grandes trabalhos de consultoria, doutor Bernardo, mais um talento que ele trouxe para a nossa ABRAP. Ele apontava lá em 2015, o sistema tendia a acabar. O processo de desinvestimento do sistema, se ele não for reinventado, é 2034. A gente sabe, não existem mais planos patrocinados, os BDs também abertos, quase acho que nenhum agora no Brasil, acho que a fibra está fechando dela agora. Superado, a Toyota foi o último, em 2008, e se nada fosse feito dentro desse processo reinventivo, realmente o sistema estava entrando no processo de desinvestimento. Quando eu falo em investimento, ali no barato, saudações aqui do Dr. Guilherme Benício, uma das referências aqui, Guilherme, um grande amigo, prazer te ver, cara. E voltando aqui dentro da estrutura do momento de reinvenção, hoje a gente inverteu. Nós saímos da estagnação. Grandes exemplos de referência no nosso segmento já foi dado aqui. Os fundos instituídos são 16 bilhões de reservas acumuladas. De novo, eu tive o privilégio de ficar 6 anos à frente da presidência da OAB de São Paulo, o maior fundo instituído de entidade de classe desse país, quase 1,5 bilhão, 60 mil participantes. A quanta? 6 bilhões, mais de 100 mil participantes, muito espaço para crescer, mas é um grande veículo de sucesso do nosso segmento. Além dos planos instituídos, os planos família. A ABRAP foi audaciosa, foi ousada. Mudamos o nosso estatuto para atingir quem? Os parentes dos nossos participantes, aquelas entidades poderem ampliar, buscar sua sustentabilidade nesse processo de fomento, de reinvenção. É um sucesso pelas famílias, mais de 1 bilhão de reservas, mais de 100 mil participantes. Deu certo, Lucas? O doutor Devani levantou a ideia aqui, mais uma ideia brilhante desse meu mestre. Vamos criar os planos de família no nosso ambiente setorial. Deu certo. As entidades estão buscando essa alternativa e ampliando para os participantes. Mais que isso,
Volta a falar da previdência complementar do setor público. Esse homem fez história no país. Um case, sabemos gerir a previdência complementar do setor público. E temos uma grande janela de oportunidade que nós estamos ocupando. E além desse crescimento, o sistema, dentro desse contexto robusto, com muita resiliência, com uma gestão altamente profissionalizada. O sistema, nos últimos 10 anos, ele mudou por completo. Uma lição de aprimoramento. É verdade que sofremos. Foi difícil a CPI em 2012. Eu estive lá, era o diretor jurídico da ABRAP, e não me ligaram o presidente, não tinha que estar lá em cima o presidente do esclarecimento. E lá um horror, um teatro, a gente sabe como é que é. Mas foi difícil para nós. 3 entidades envolvidas, de 270. E deu aquela manchete de jornal que deu. Foi difícil administrar aquele momento. Mas nós conseguimos, administramos muito bem. Pontuamos que eram casos excepcionais. E aí posso dizer que é público, foi Postales, foi Petros e foi FUNCEF. A Previ saiu como referência no relatório final da CPI como blindagem de governança. Estávamos juntos ali com os técnicos dos parlamentares. Eu estou Marlene estava todo dia lá no Congresso Nacional. E a CPI apontava que tivemos, sim, problemas de 3 entidades. E no Postales, e no FUNCEF, na Petros, gênio do crime passou. E gênio do crime tem em qualquer lugar. Até no Vaticano. E o que nós estamos fazendo? Incrementar a nossa governança? Fizemos. Profissionalizar o nosso sistema? Fizemos. E apurar severamente, apontar quem foram esses gênios do crime e recuperar aquilo que foi. O que estamos fazendo? A Câmara de Recursos da Previdência Complementar hoje é um órgão de referência porque é técnico e foi punir quem devia. Além dessa estrutura dentro dos padrões de governança, desse profissionalismo, dessa história de sucesso, nós temos o nosso valor no longo prazo. E quando a gente enfrenta uma crise pandêmica dessa gravidade, mundialmente falando, assustados, é verdade. Março de 2020 foram 5 reuniões, entre março e abril, 5 reuniões extraordinárias do CNPC. A Previ que, com eficiência, como tem que ser, passou um cenário em termos de fotografia do sistema, como é que está a solidez, como é que está a liquidez, como é que está. O sistema deu um show. Deu um show em função desse profissionalismo, dessa comunicação, dessa governança robusta, o aprendizado do passado. E dentro desse novo ciclo, desse novo ciclo de sucesso, esses avanços específicos que a gente teve no âmbito da nossa esfera de governança, a gente volta a enfrentar o nosso grande maior desafio. Um paradoxo, na verdade. Precisamos cuidar desse estoque. É 1 trilhão e 300 bilhões. Um estoque do perfil de trabalhador como eu, queria entrar, como eu fiquei na Fundação SESC com o Jamil lá 16 anos, queria vínculo estável, queria 13º, queria fundo de garantia, criar meus 2 filhos, alunos do professor na fé, meus 2 filhos. Queria criá-los e nessa esteira segurança. Isso não existe mais. O nosso público do estoque é um público que tem o meu perfil. Hoje é diferente. Agora nós precisamos, além desse desafio, que é cuidar desse estoque com blindagem, com governança, com profissionalismo, é cuidar do fluxo, é se reinventar para crescer, é atingir o milênio, o nativo digital. Vou aqui pegar o exemplo que eu já me fiz, fico louco da vida, dos meus 2 filhos, 29 e 27 anos, os 2 no mercado financeiro. E já foram admitidos como estagiário no período, foram efetivados, já, acho que não vou mudar. Você tem 2 anos de banco, cara, como você quer mudar? Ah, não, porque lá o desafio é diferente. Eles pensam diferente. Eles querem ganhar dinheiro rápido. E agora eu vou usar mais uma frase. Nós temos um produto para eles. Essa é a segunda frase do mestre. Nosso produto é de extrema qualidade. Você deixou eles entrar no mercado financeiro? O nosso produto tem outro para tudo, melhor que ser advogado, né? Advogado é advogado. Né? São quase 2 milhões de advogados aí. E dentro dessa estrutura de processo de reinvenção, de
como é que a gente vai atuar para atingir esse jovem digital nessa nova previdência. Você quer o meu raciocínio. Nós temos um grande desafio aqui de reinventar para uma previdência mais simples, mais fácil, mais flexível. Eu acho que isso que a gente vem fazendo, bem dentro do nosso escopo aqui, aproveitar as janelas de oportunidade. A reforma da Previdência foi uma delas, sem dúvida. E vejam, isso aguça, demonstra uma conscientização maior do trabalhador de que a longevidade está aí. Notícia boa. Há quem diga que na NASA já estão falando que está chegando o dia da morte. É difícil morrer. Dentro desse escopo de viver mais, só tem qualidade. E dentro da reforma da Previdência que foi feito o debate, como é viver mais, contribuindo com mais e recebendo menos? A idade média de aposentadoria brasileira é 54 anos, é um absurdo, isso existe em nenhum lugar do mundo. Trouxemos para padrões, parâmetros internacionais, 6065, mas é uma reforma paramétrica, necessária, profunda, mas paramétrica. Nós vamos voltar ao tema, Edson, você que é um grande estudioso, daqui uns 8, 10 anos, e discutir a estrutura da Previdência novamente. Mas se isso, nessa janela de oportunidade, houve aí esse ambiente de conscientização, e a conta não fecha mesmo, precisa da reforma, e as pessoas estão procurando alternativas de ter uma complementação de renda para buscar essa qualidade de vida. E mais que isso, uma outra janela de oportunidade também é fato, triste, grave, cada um tem sua história. Eu tenho uma minha, perdi meu pai na pandemia, mas é fato. Aguçou, que você acabou de falar da morte, as relações afetivas ficaram mais próximas, e a preocupação com o familiar, com o parente. As pessoas pouparam por medo. O Brasil nunca poupou tanto, mas essa poupança por medo ela não está virando uma poupança previdenciária de longo prazo. Essa é uma tarefa nossa. As pessoas buscam proteção, querem proteger seus familiares. Como é que a gente vai fazer chegar esse nosso produto, que é um produto ímpar, para essa população? Políticas públicas de incentivo. Ninguém renuncia ao consumo imediato para gozo de benefício futuro se não tivermos incentivo. E é fiscal. Quando a gente fala de incentivo fiscal e a gente se preocupa com os fundos instituídos, precisamos do VGBL para as fechadas. Esse é o incentivo. Precisamos do incentivo no lucro presumido. Hoje o jovem é PJ de si mesmo. Ele já sai da faculdade de PJ. Tem um incentivo para o lucro presumido? Não temos. Só para o lucro real. Precisamos ter. Precisamos buscar alternativas de alíquota zero para quem poupar mais de 15 anos. A BRAP está conseguindo ter um PL que, além de postergar a opção tributária para a banda do gozo do benefício, essa é a lógica, né? Nós ainda vamos conseguir a alíquota zero para quem poupar mais de 15 anos. É um ganha-ganha para todo mundo. Se me der a alíquota zero, eu nem quero VGBL para as fechadas. Tamanho incentivo. O atual momento, dentro desse cenário, desse processo evolutivo, ele exige ousadia, ele exige agilidade, ele exige mudança de mindset. Dr. Devani sempre me ensina também que precisamos revisitar a lei do SFA. Sempre foi assim. Tem que mudar isso. Nós estamos hoje em um ambiente, o Lucas aqui já apontou na abertura, de falar de venda de plano de benefício, de falar de cliente. Cultura comercial, não tem mais ali aquele aquário. Eu me lembro quando eu chegava na Fundação CEP, já em 1989, sou formado em 88, meu grande mestre, amigo, o pessoal Roberto Messina, seu também, me convidava para ir para a Fundação CEP. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar em previdência complementar. Eu falei, cara, o que é isso? Não está falando de tributário, de locação, não, vamos trabalhar. Bom, investir, você tem no RH ali, aqui você precisa assinar a tua ficha de adesão ao plano de previdência, tem saúde, você tem valer a pensão. Eu falo, mas como é que é isso? Não, o plano de previdência funciona assim, assim, assado, você vai contribuir com 6, a empresa vai contribuir com 6, vai acumular. Eu nem recebi o primeiro salário, já está querendo descontar 6, eu falei para ela, preciso pensar. Mas você vai pensar? Se você for pensar, você não vai ser demitido. Graças a Deus. Eu fui
músicas são forçadas, né? Não foi nem automática que a gente tanto defende. E aqui, apontando aqui já para o meu final, os avanços significativos do sistema nos últimos tempos foram vários. Eu, mais uma vez, elenco a profissionalização e destaco aqui esse meu mestre Devani, quando lá em 2014, vamos criar uma universidade corporativa para o segmento, porque o segmento vai ser profissionalizado. Daqui a pouco a Uniabrap está maior que a Abrap, de toda maneira. Essa Abrap, essa representatividade gigante, vem apostando muito nessa profissionalização, já passaram pelos bancos da... O Dr. Savoy foi nosso professor lá no MBA, na Uniabrap. Passaram pelos bancos da Uniabrap mais de 20 mil alunos. 8 MBAs. É disso que nós estamos falando. E quando a gente fala de capacitação, certificação nós já certificamos através do ICSS mais de 9 mil colaboradores. O nosso segmento não tem espaço para amador, não. Quer trabalhar no nosso segmento, vai ter que passar pelo crivo de habilitação da Previc. A Uniabrap capacita, o ICSS certifica, a Previc habilita, e a gente tem os melhores profissionais do mercado para cuidar de recursos de terceiro, e tem que ser assim, não tem espaço para amador nem aventureiro. E dentro desse ambiente de profissionalização, a gente deu a nossa colaboração, sair dessa cabeça brilhante aqui, Lucas, mais uma, autorregulação. Uma grande colaboração da sociedade civil para levantar a régua. Me lembro quando eu estava despachando em 2017, 2018, o meu grande amigo, referência para mim, Dr. Guardia, era secretário executivo do então ministro Henrique Meirelles. Ele me dizia: Ricardo, precisamos levantar essa régua na entidade fechada, no ambiente da previdência complementar. Nesse CPA 20 não dá mais. E ele tinha razão. Aliás, o Dr. Guardia é uma referência em qualquer circunstância, no ambiente privado, no ambiente público, pena que nós perdemos o intelectual seguinte. E o Guardia falava isso, a gente trabalhou muito nesse processo de fiscalização com o Lúcio. Primeiro que o Fábio Coelho foi aí fundamental. Criamos os comitês de auditorias aqui para as ESES, traçamos a independente de levantar a régua mesmo. E hoje, a gente olha para trás, tudo que a gente está fazendo, houve uma redução de 70% dos autos de infração da Previc no nosso segmento. Isso é fruto da profissionalização. Dr. Mário, então, diretor de fiscalização da Previc, mais uma grande referência, um grande amigo do segmento, apontava isso num webinar com a Abrap. Isso é fruto da profissionalização. A última pauta do CRPC que eu faço questão de acompanhar, porque eu gosto também, dentro da seara aqui da presidência da Abrap, um processo pautado na CRPC. Eu trabalhei lá na CRPC durante 6 anos, todo julgamento era uns 10, 15, a gente parava o dia. Isso é sinal de profissionalização. Dentro dessa governança robusta, o protagonismo da Abrap, eu acho que está aí dito. Vai cortar meu tempo, quer ver? Lucas me conhece, você sabe, você tinha avisado ele. Tecnologia. Estamos trabalhando intensamente, criamos uma empresa 3 anos atrás, mais uma ideia nesse semestre. Nossa, Conecta-nos, você tanto nos apoiou e apoia. Fizemos um hackathon com 400 pessoas, esses designers, esse mundo digital, gente de todos os estados do Brasil e de fora no ambiente internacional participando do nosso hackathon. Estamos em pleno funcionamento do primeiro hub da previdência privada. 17 startups interagindo com as nossas entidades. É aí que nós vamos buscar essa aproximação com o mundo tecnológico. E para buscar essa aproximação com o mundo tecnológico, a gente tem que PGA. Precisamos investir no nosso negócio. Se não tiver uma flexibilidade no PGA, que dê musculatura para a entidade investir em marketing, investir em tecnologia, nós não vamos conseguir. Nós estamos atrás, é verdade, nesse mundo digital, da transformação digital dos bancos, das seguradoras, não tanto assim, estamos tentando acompanhar, mas nós precisamos ter receita. No ambiente do CMPC, com grande participação da Previc, quem coordena o grupo é a Abrap, dentro do seu protagonismo, da sua representatividade, que é gigante. Estamos conduzindo para no final do ano apresentar uma proposta com sensibilidade de todos. Todo mundo está sensível a esse tema. Previc está sensível a esse tema dos seus técnicos, a subsecretaria com a Márcia, com o Nalon, está fechado, está sensível. Nós vamos trazer o PGA para os senhores terem flexibilidade e musculatura de investimento. E junto com o PGA já foi dito aqui CNPJ. Eu me lembro mais uma vez da conversa com o Guardia, sensível a esse tema naquela oportunidade, Edson, o Guardia falou, vamos colocar isso no GTMK,
Vamos pautar no CNPC, vamos pedir uma resolução, vamos implementar que o sistema precisar disso. Eu, sinceramente, quando veio o CNPP lá em 2004, eu achei que estava resolvida a questão da individualização da segregação patrimonial dos planos. O judiciário não nos ajudou. Essa é a verdade. Temos um caso aqui bem emblemático da Uzi Minas aqui, que o ACAP está apoiando. O secretário conhece bem, inclusive, nosso superintendente conhece bem o termo. É importante para o nosso segmento ter um correto entendimento do STJ nesse ponto. Estamos trabalhando para isso, e se necessário, o Supremo Tribunal Federal. Instituto corporativo, preciso falar, me dá mais 3 minutos. Instituto corporativo, uma grande ideia. Meus parabéns, eu acho que foi o primeiro ato do nosso superintendente, quando assumiu, assinar a resolução, uma resolução que vai revolucionar o nosso segmento, como foram os planos de família. O PNAD aponta, nós temos 5,5 milhões de empresas no Brasil, 53 milhões de pessoas assalariadas. Se o instituto corporativo, que o empresário vai poder oferecer um plano sem as amarras do patrocinado, com aquele seu ambiente empresarial, se a gente pegar 10%, nós temos 3.500 empresas que patrocinam fundos de pensão no país. Pegar 10% dessas 5 milhões, olha o número que dá, outros participantes, olha o espaço que a gente tem para crescer. A Acordo das OFMDs está apontado aqui para mim também, são 9 bilhões, e depois de 35 anos, a Abrapa, mais uma vez, protagonista, liderando o processo com as suas associadas, consegue o maior acordo da história da AGU. Até eu agradeço o amigo, o ministro Bruno Bianco, que tanto nos ajudou, Paulo Vale, são os grandes amigos aí. Abastecemos, pelo menos amenizamos o equacionamento dos gastos, que a gente conseguiu a postergação do CNPC, foi dito aqui pelo superintendente, é conjuntural, tem uma guerra, tem uma oscilação de taxa de juros, tem uma inflação, tem de tudo acontece. E eu acho que a gente vem administrando muito bem e não haveria por que você buscar o equacionamento e honorar os participantes. Eu tenho várias coisas aqui para falar, mas o tempo acabou. Judiciário, quero só falar disso. Os índices, esse tema é importante. A DAP é a muito escura, existe aí realmente um desvirtuamento no conceito de direito adquirido. Direito adquirido não atinge os índices, desculpa, o critério de coesão, ele atinge sim o benefício, e esse critério de coesão, você tem um IGPM totalmente oscilante, desvirtuando, desequilibrando um plano de 50 anos, tem que ser corrigido, está no judiciário uma pena, o sistema tem 100 mil processos hoje em juízo, é uma judicialização intensa, como disse o nosso superintendente, mas é um tema também para ser acompanhado de perto no judiciário, o reflexo das ações trabalhistas que a gente achou que tivesse resolvido o julgamento em 2003 no Supremo Tribunal Federal, no caso da competência, mas o reflexo daquela custeio, o valor das contribuições, que tem que ser feito com um atuar de segundo nível no plano, precisa aí, com muita atenção. Eu acho que esse trabalho, inclusive no Supremo, nós vamos retomar para esclarecer. Por fim, TCU, com todo o respeito ao Tribunal de Contas da União. Mas não dá para aceitar uma sobreposição de órgãos, porque nós temos a Previc, nós apoiamos, nós pagamos. E você vai ter no ambiente 2 órgãos de fiscalização para o contribuinte pagar, e ninguém quer deixar de ser fiscalizado, não, pelo contrário. O que a gente quer é fortalecimento da Previc, que é ela, o órgão especial, com o seu corpo técnico, também de especialistas, que tem condição, na complexidade desse sistema, que é complexo, entender e fiscalizar à luz esse grande comando que é a supervisão baseada em risco. Então, eu acho que o TCU tem lá assim, a competência de fiscalizar patrocinador, a saída das contribuições. Agora, entrou no mundo da previdência complementar de fundo de pensão, esse a legitimidade é da Previc. Temos lá, mandado de segurança, está no Supremo Tribunal Federal. Semana que vem a gente vai estar com o Dr. Lewandowski de novo, pedindo agilizar esse despacho. Por fim, caminhou uma carta dos presidenciáveis, todo mundo viu, acho que precisamos dessas políticas públicas aqui, nós estamos conversando com os candidatos em todos esses sentidos, essas propostas da UAB para o fomento, e temos um último assunto, eu entendo como um problema, que a gente precisa discutir, que nasceu semana passada, a gente já falou do superintendente, falando no CNPC, que é uma proposta, já estava estruturada, foi apresentada agora no CNPC, da obrigatoriedade de auditoria interna em todas as entidades. De novo, ninguém aqui quer fugir de fiscalização, de controles, pelo contrário, a gente tem que ter a necessidade. Esse debate já foi feito quanto do comitê das ESES, há uma preocupação com uma superposição com os conselhos fiscais,
E eu acho que a gente vai aumentar o custo demais para as entidades sem necessidade. Então, precisamos fazer esse debate. Estamos fazendo, vamos fazer no CNPC, mas é um tema que preocupa muito as nossas sociedades. Tem sido várias demandas, em especial das pequenas, porque é custo desnecessário. De novo, as entidades hoje estão completamente blindadas. E vamos fazer esse debate. Bom, era um pouco disso. Eu queria mais uma vez agradecer, desculpar a invasão do tempo aqui, mas eu acho que, enfim, tem muitas questões a serem compartilhadas com o senhor. E lembrar, mais uma vez, somos parceiros do governo, do Estado brasileiro, para incrementar a macroeconomia, como o Mário Henrique Simons enxergava que os fundos de pensão, lá em 1977, eram os grandes fomentadores do mercado de capitais, e também para ajudar na solução dos problemas, como já disse o nosso superintendente, sociais no Brasil, que são muitos, mas eu tenho certeza que esse segmento aqui, com esse fortalecimento, com esse gigantismo, ele vai poder ajudar e muito o país. Muito obrigado a todos os pontos. Obrigado, doutor Luiz Ricardo. E agora eu passo a palavra para o doutor Devanir Silva, que falará sobre o que procuramos na agenda da Previdência Complementar Fechada. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Agradeço muito esse convite. Cumprimento aqui o doutor Saboia, o doutor Luiz. Prazer dividir esse painel com pessoas tão ilustres. Parabenizá-los pelos trabalhos. Agradecer muito, doutor Lucas, esse convite. Parabéns pelo trabalho aqui na Previ. Cumprimento aqui os amigos, Jamil, Barata, o César, Zé Maria, todos que estão fazendo um grande trabalho. Revejo aqui amigos, Nélio, Benítez, está todo mundo aqui, muito bacana. Zé Edson, que é o nosso mestre, também muito bacana. A gente está discutindo previdência no ambiente de visão estratégica. Fiquei muito feliz quando vi um plano estratégico, viu, doutor Lucas? Acho que a Liberta está no caminho muito certo, né? Nessa busca de reinvenção também, de ocupar esse espaço, tanto como um modelo de negócio. Eu vou me permitir ficar de pé. Obrigado. Passar aqui na frente, pedir licença aqui para todos. Eu queria começar fazendo uma reflexão do que a pandemia acabou nos ensinando e talvez estabelecendo algumas tendências. Primeiro, com relação a mais digitalização da economia. Isso ficou evidenciado de uma maneira muito clara. Se a gente vê, aqui isso é uma pesquisa da Ernst Young, junto às empresas internacionais, mais de 30%, isso é muita coisa, né, das empresas pesquisadas pretendem acelerar seus investimentos nesse setor. Acho que nunca a gente falou tanto em tecnologia, e talvez foi o que nos salvou. Né? Porque de repente nós fomos para casa, para os escritórios, levamos nossos laptops e ficamos lá na telinha. Né? Eu que nunca tinha visto lá Zoom, né? Teams, de repente eu tive que entrar naquele negócio lá, porque é aquilo que tinha. Né? A outra coisa, nós praticamente vamos ter mais trabalho independente. O que quer dizer isso aqui? Autônomos, e aí é um fenômeno da pejotização da economia, ele deve se aguçar, é o PJ dele mesmo, é o cidadão que sai da universidade, já se torna PJ dele mesmo, só que ele tem uma característica, o presidente até colocou isso aqui. Primeiro foi uma poupança do medo. Né? Quando você começa, haverá talvez uma maior dificuldade de se planejar para o longo prazo. Isso é um sinal para nós, porque nós pensamos no longo. Mas esse aqui, ele pensa no curto. Esse é um desafio. Talvez o desafio da educação previdenciária e financeira. Né? Um outro ponto, eu acho que certamente nós vamos discutir o que eu chamo de um novo contrato social. Ninguém tem dúvida que nesse país nós vamos pensar em redistribuição de renda. Isso foi falado aqui, o doutor Savoia cuidou disso, né? E nós vamos falar de uma... E ficou claro também para todos nós a questão de saúde pública.
né? A pandemia trouxe. Né? E quando a gente fala de redistribuição de renda, necessariamente essa reforma paramétrica que o doutor Luiz Ricardo mencionou, ela tem prazo de validade. Nós não mexemos na estrutura. E temos propostas para isso. Né? Eu acho que é perfeitamente possível você ter uma previdência estruturada, talvez acrescentando um pilar. Temos um pilar fundamental, talvez de uma renda por idade, o cidadão com 65 anos já teria um benefício, ponto, ele não precisaria provar nada. Entre esse outro pilar, um pilar continuaria sendo obrigatório, ainda num sistema de caixa, até a renda média do brasileiro, que está em torno de R$ 2.600. A partir daí, plano coletivo obrigatório de previdência. Obrigatório. O doutor Luiz citou o caso dele, o meu foi assim também. Eu, dona Terezinha Rafael, lá na Fundação Promon, falou, olha, ou entra aqui ou não vai continuar na empresa, não. Eu agradeço ela até hoje. Né? Porque eu não estaria nessa previdência. Né? Então, são questões que nós vamos certamente estar discutindo nesse país. E esse novo normal previdenciário? Novas tendências, conhecer o cliente. Eu fiquei muito feliz, numa das telas do Dr. Lucas, ele fala no cliente. Esse participante nosso é cliente. Né? E com o objetivo de dar sustentabilidade, nós vamos precisar acompanhá-lo durante todo o seu ciclo de vida. Ele precisa confiar nas instituições e nas pessoas. Isso é a maneira de fidelizá-lo. Né? E isso também, esse novo normal, até roubando um pouco de um conceito que eu acho que já está até um pouco ultrapassado, o modelo VUCA, já lá dos anos 80, né? Um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Nós já estamos, talvez, no mundo bunny, como o Jamal já diz isso, né? Que é um mundo frágil. O bunny, o David Bridle em inglês, é fragilidade. Hoje o vírus colocou todo mundo à deriva. Quando não tem o WhatsApp, todo mundo fica perdido. Você esquece o celular em casa, você tem que voltar atrás, porque está tudo lá. Né? Esse é um mundo frágil. Se um executivo erra a mão lá na bolsa, não é, Benítez? E quebra uma empresa. Quebra. É um mundo frágil. É um mundo talvez, cada vez mais ansioso. Você se enche de controle. A ansiedade é tão grande que você sai da realidade. Você quer controlar tudo, dar resposta para tudo. A vida é mais simples. Vamos fazer o básico. Né? Quando você fala no mundo complexo, ele é mesmo complexo, e talvez a tecnologia torne essa complexidade até maior. É um grande desafio nosso. E esse mundo ambíguo também, né? Ou no caso do Bunny, o incompreensível. Tudo que você fez hoje definiu, amanhã está diferente. Imagine se você não tivesse planejamento. Né? Então você está tudo certinho, amanhã muda uma coisa. Né? É que eu fui treinado para fazer o Zoom. Outro dia surgiu uma reunião lá no Teams. Falei, pô, mas que diabo? Isso não é Zoom, é Teams. Cara, tem que ensinar tudo de novo. Então, essas coisas todas é o mundo que nós estamos vivendo, né? E aí, eu queria fazer uma reflexão com todos vocês, voltando um pouco à nossa origem. E para voltar à origem, eu preciso citar quem faz administração. Nós temos como os nossos ídolos o Taylor e o Fayol. Eu considero o Drucker nesse time. E o Drucker, lá em 76, ele já enxergava os fundos de pensão americanos como um veículo para a socialização do capital. E a nossa, disse aqui o doutor Savoia, nossa previdência teve inspiração americana, em de 74, a nossa lei veio de 77. Né? Então, o Drucker ele já via o seguinte, olha, nós vamos ter uma classe de capitalismo sem capitalista. Que classe que é essa? Os trabalhadores. Ele estava certo. Né? E quais foram as bases, os grandes alicerces desse pensamento que inspirou o modelo brasileiro? Isso a gente não pode esquecer.
porque isso é a nossa origem. Nós podemos fazer tudo, mas a base, o fundamento, nós estamos falando de uma reflexão de 46 anos atrás. Né? Esse livro do Drucker, A Revolução Invisível, ele está por aí ainda, até convido a uma leitura, ele é bem interessante. Né? E foi o fundamento aqui do nosso sistema, ele precisava ter igualdade para todos, acesso às massas. O conceito era esse. Né? Um grau muito grande de mutualismo, de sociedade, né? Uma visão de desenvolvimento. Era uma poupança que era formada para desenvolver sociedades, desenvolver pessoas, integrar, o cidadão exercer a cidadania. É para isso que nós somos criados. Não foi para gerar papel, gerar volatilidade. Não é, não. Nós temos esses fundamentos. E trazendo isso para o mundo um pouco atual. A gente viu, no final dos anos 90, a internet ela existe desde os anos 60, no meio acadêmico, Estados Unidos, mas nos anos 90, uso comercial. O mundo se tornou outro completamente. Né? E esse movimento, ele tem promovido cada vez mais disrupção dos negócios. Todos os negócios. Eu poderia dizer, e fazendo uma analogia com o Drucker, democratização dos acessos. Isso é igualdade para todos. Os acessos precisariam ser cada vez mais democráticos, mais abertos. Mas esse mundo, a valorização do indivíduo com alta customização através do compartilhamento com ele. Com ele. Ele precisa se sentir integrado. É para isso que eu criei. Eu não criei uma entidade para mim. A Libertas não é uma pessoa jurídica. A Libertas são todos que circundam. Né? Então, essa visão de progresso e senso de comunidade. Veja que eu não perdi o coletivo. Evidente que o meu cliente mudou, ele é cada vez mais individual. Eu vou buscá-lo, não, eu cito, né? Não num aquário, cada vez mais no mar aberto, mas eu trago para uma comunidade. E essa reflexão que nós colocamos aqui, a finalidade lucrativa e essa consciência das questões ESG. O jovem entende isso. O jovem cobra isso. Isso não é modismo. Isso veio para ficar. E nós não podemos fugir dessa agenda. Aliás, nós, como os grandes investidores, temos que cobrar essa agenda das empresas onde investimos. E praticar também no nosso mundo. Isso fortemente ancorado em quê? Tecnologia, escala, agilidade. O mundo ansioso do Bunny é um mundo muito rápido. Se eu demoro para tomar decisão, passou. O mundo que precisa de simplificação. Eu já acho difícil você chegar para um cidadão, olha, tem um plano de uma entidade fechada de previdência complementar, né? E você vai fazer uma escolha de uma tabela regressiva para esse jovem. Ele fala, estão me enganando. De brincadeira. Então, essa simplificação, eu preciso traduzir isso. E às vezes eu falo coisas piores. Você vai entrar num fundo de pensão. Pensão é coisa de velho, coisa de viúva, de viúvo. Não quero pensão. Né? A entidade que eu conheço é de santo, né? Então, veja que os comunicadores aí têm um desafio grande para simplificar. Essa simplificação ela precisa ocorrer na operação, nos produtos, nas relações de trabalho e no relacionamento com esse cliente. Esse cliente ele é difícil. Depois que ele está, nós precisamos fidelizá-lo. Esse é um grande trabalho. E aqui, eu acho que a gente tem aqui que falar um pouco desses 21 anos das leis 108 e 109. Esse foi uma base estável do nosso sistema. E lembrar também da minha 435, a indutora, 24 anos.
O Dr. Zé Edson, acho que não estava no início da 645, mas deve ter contribuído com alguma coisa ali, né, doutor? Mas são dois pilares importantes. Quando se fala em mexer nessas leis, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tem coisas que nós precisamos fazer, vou mencionar aqui, mas são leis importantes para nós. E essa lei, principalmente a 109, ela trouxe coisas boas. Todos os institutos e nos igualou a padrões internacionais, né? Portabilidade, o PPD, o resgate, o autopatrocínio. Acabou as aplicações compulsórias. Barata deve ter convivido com a aplicação compulsória, né? Não sei se você já velho, Barata, é só que... Mas planos instituídos, nós falamos aqui, os fundos setoriais, o dever fiduciário, faltou isso que o doutor Luiz Ricardo cobrou aqui, eu cobro também, eu acho que faltou o órgão supervisor de Estado. A gente precisa tomar prever que mudou o governo e continuar no time. Não sai o governo, muda todo mundo. Isso aí é completamente em sintonia com o que nós desejamos. Né? E faltou também essa visão de fomento. Essas leis, elas vieram... eu costumo dizer que a cada 10 anos a gente tem uma CPI. 95, 2005, 2015, próxima 2025, acho que não vamos ter. Mas essa de 2001, a de 95 foi uma das maiores. E ela veio num sentido realmente restritivo. Era um ambiente que a gente tinha, um ambiente de imagem. O doutor Samuel falou da questão de imagem, era uma imagem vendida, negativa, enfim. E isso contribuiu, né? Nós tínhamos uma visão de privilégio, não era mais o Brasil, né? O investimento Brasil empresário, que os fundos ajudaram muito nos anos 70, mas aí era uma visão de privilégio, visão de gerar custo Brasil, custava caro, né? Falta de prioridade em programa de governo, isso tudo contribuiu. Né? E aí a gente chega numa oportunidade que eu espero que vá acontecer agora, que é a oportunidade da harmonização das leis em relação aos entes federativos, principalmente a Lei 108 e 109. O que vai trazer isso aqui que é importante para o nosso negócio? Primeiro, é para a abertura de atividades adicionais. Existe lá um dispositivo que diz que a nossa atividade principal não é exclusiva como está hoje, é a previdenciária. Então, tem aí um ponto importante. O segundo traz a inscrição automática. Todo lugar deu certo. Inglaterra, que foi um dos últimos, agora multiplicou por 10 o número de participantes. É o pede para sair, não pede para entrar. E tem a opção de saída. Né? Os planos família, nós falamos aqui, importante, falar os planos instituídos corporativos, que eu vou comentar um pouquinho adiante. Uma coisa importantíssima, a segregação patrimonial. A lei, eu acho que o CNPJ do plano, o doutor Lúcio comentou, é importante e a gente estabeleceu um padrão de patrimônio de afetação, quer dizer, segregar isso completamente. Até porque eu acredito que nós vamos buscar muito dos nossos clientes através dos fundos multipatrocinados. E precisa dessa segurança. E a manutenção da identidade privada. Não importa se nós vamos ter uma gestão de vários planos dos entes federativos, essa governança privada precisa ser mantida. Então, são questões importantes que estão nessa lei. E essa visão de cenário que eu tenho, primeiro já foi colocado aqui, resiliência do sistema. Isso veio para ficar. Muita atenção, com visão de longo prazo, com liquidez. Um dos grandes fatores que nos levou a manter nosso padrão de resiliência foi não ter vendido ativo depreciado. Ninguém fez isso. Tinha um bom grau de liquidez. E todos os pagamentos, aqueles quase 100 bilhões, foram feitos religiosamente. Isso é muito orgulho a gente estar falando disso. Né? Solvência, governança, e aqui é outra coisa que eu fiquei
muito satisfeito de ver nas telas que o Dr. Lucas apresentou e o engajamento com esse nosso cliente. Isso é fundamental. Tá? E nós tivemos uma proatividade muito grande do sistema, isso sempre será cobrado da BRAP, do CNPC, da Previc. Foi importante naquele período e continuará sendo. Né? E eu vejo que o momento desafiador, inflação, longevidade, o doutor Luiz falou aqui, a morte da morte. E além disso, olha, quem vai viver mais são as mulheres. Um aviso aqui para os rapazes, vão conviver muito com as sogras. Então, tenho dito que essa morte, nós vamos dizer, isso é um desafio para nós que temos os nossos planos. Né? Juros, taxa de juros é uma coisa importante e a gente vai ter, isso faz parte da nossa atividade meio, né? E o desafio dessa mudança que foi colocada aqui, o doutor Lucas mencionou isso, o doutor Luiz, essa mudança de mindset para uma visão de negócio. Participante é o nosso grande cliente. Né? Eu ainda vejo esse novo perfil do trabalhador, que é isso que nós buscamos. O trabalhador CNPJ dele mesmo, precisamos ter produto para eles. Gerenciamento de riscos, isso faz parte do nosso dia a dia. As práticas todas de sustentabilidade, isso é desafio para nós. O cumprimento da nossa finalidade, isso que o Dr. Luiz falou, o estoque precisa ser entregue com qualidade, com equilíbrio. Né? Isso é que nos favorece no fluxo. E seremos cada vez aqui influenciadores da construção de patrimônio. Não tenha dúvida, né? Nós vamos buscar sempre, isso o jovem entende, renda qualificada. Falar para o jovem que eu tenho um fundo de pensão para a aposentadoria dele daqui a 40 anos, ele não vai entender muito isso. Mas se eu falar para ele, olha, eu vou te ajudar a realizar os teus sonhos para uma renda qualificada no teu futuro, e ainda se eu der lambuja, né, uma renda antecipada durante algum tempo, muito bom. Né? Isso ele entende. Né? E essa janela de oportunidade que foi dita, eu concordo, hoje a redução do Estado provedor. Né? A mexida, nós continuamos transferindo encargos entre gerações. Isso tem limite. Né? Desde 2010, a gente não repõe a família. Desde 2010. E as pessoas estão vivendo mais. Então, a base, nossa pirâmide está virando uma granada. Né? Uma granada. Então, esse Estado provedor, com base na transferência, né, solidariedade entre gerações, prazo para acabar. Né? E o que buscamos no curto prazo aqui? O doutor Luiz já falou, o PGA da entidade, isso aqui é fundamental para investir no negócio. Isso aqui é fundamental. Nenhum negócio prospera sem investimento. Uma revisão da resolução 4994, essa questão do investimento no exterior, e acho que precisamos, em alguns casos, discutir a questão de tijolo e papel. Sei que o doutor Savoia tem alguma opinião, a gente respeita, mas eu acho que tem um momento que a gente vai ter que discutir isso. Né? A aprovação do PL, a harmonização, isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso nos trará bons mecanismos. Né? E essa agenda tributária foi, vamos lá, 7 projetos. Antecipação, da alíquota zero e de você postergar a opção pela tabela, né? Tabela regressiva. Temos também uma proposta que devemos levar, e ela já não foi ainda, mas está pronta, que é a Lei de Proteção da Poupança Previdenciária. Se nós temos um Código de Defesa do Consumidor, precisamos ter um Código de Defesa do Poupador. Isso nós não temos. E a equipe lá da Unicamp, o professor Zé Roberto Afonso, tem uma proposta nesse sentido que eu acho que é bem interessante. Precisamos operacionalizar o CNPJ por plano, e parece que isso em outubro agora isso acontece, que é importantíssimo. Né? Essa operacionalização do CISOB, nós empacamos
Temos uma lei já pronta lá e a coisa não andou. Com lei. Mas o sistema já tem uma solução. Nós temos o Life Checking, que é um acordo com todos os cartórios nacionais, que o objetivo, essa prova de vida é fundamental para planejamento de passivo. O César conhece bem isso, né? A importância disso. Né? E a regulamentação dos planos instituídos corporativos. Eu vou perder 2 minutinhos aqui. Nós tivemos a resolução 13, que é um avanço. Nós criamos condições de você ter, dentro de um conceito de corporação, a extensão de um plano para controlado, para interligado, para coligado, para mantido e para instituído. Faltou uma coisinha só, porque ela está toda vinculada no complexo societário, prestadores de serviço. Eu acho que isso é um manancial. Mas não vamos resolver isso. Eu acho que há espaço para uma rediscussão, mas a nível de sociedade civil nós vamos dar uma solução para isso, como demos em família lá na BRAP. Nós vamos promover nova alteração do estatuto e criando 2 figuras. Nós já temos mais 2. Uma é a figura da pessoa jurídica, ou seja, a pessoa jurídica que tem uma vinculação com a entidade associada da BRAP. E essa pessoa jurídica pode ser prestador de serviço. Ele estará dentro do plano setorial da BRAP. Com isso, eu abro o leque para que os prestadores de serviços que circundam o mundo corporativo possam ter um plano. A outra figura vai ser mais ousada. Nós queremos também ter os autônomos. Essa é a classe mais complicada. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma outra categoria, que é a pessoa física vinculada. Nós já temos familiar vinculado ao quê? A um regime previdenciário. Eu poderia dizer que o vinculado ao INSS, ele poderia ter, ele é um autônomo, poderia ter um plano. Aí me pergunto, mas o autônomo, será que ele vai ter esse interesse? Certamente. Porque o autônomo hoje, mesmo aquele que tem pelo Simples, que aliás é uma coisa que a gente precisa ter, a dedução para contribuir, nós não temos no Simples nem no lucro presumido. Mas a pessoa física que está por trás, ele não tem alternativa de uma entidade fechada. Ele tem que entrar numa plataforma, tem que entrar num banco. Nós queremos trazê-lo e vamos trazê-lo. Nesse setorial, pessoa física vinculada. Essa é a alternativa aqui. E vai acontecer agora. Vamos fazer essa assembleia, se Deus quiser, em novembro. Não vamos aprovar. E isso, para mim, é fomento na veia. Né? Agora, precisamos rever o que vai nos levar adiante. Já sabemos que até aqui não vamos morrer abraçados, né? Temos que ir adiante. E adiante é mudança realmente de mindset. Essa visão estratégica empreendedora. Bacana isso que vocês estão fazendo na Liberta. Visão estratégica empreendedora. São empreendedores. Então, novos modelos de trabalho estão aí para nos desafiar. O envelhecimento dessa população, cuidado com as mulheres, lembram-se disso, vão viver mais. Nós teremos as organizações exponenciais. O que é isso? Cada vez os organogramas horizontais. A tecnologia derruba muros, quebra corredores, nos aproxima. A boa ideia pode estar lá na ponta, com aquele mais o colaborador menor que está lá na ponta, vai ter uma boa ideia. Ele precisa ter caminho para chegar a essa ideia. Isso é exponencial. E tem outra coisa, essas organizações exponenciais, às vezes já nascem com prazo de validade para acabar. Ela tem um ciclo natural para acabar. E é nesse mundo que nós estamos trabalhando. Né? Tecnologia, como já falei aqui, é base, e esse mais individualismo, interessante, mais individualismo numa comunidade. Esse cliente interagindo com essa comunidade através do compartilhamento da boa informação, compartilhamento das boas atividades, né? Os processos de gamificação que estão por aí, todos nos ajudam muito nisso. Né? Em programa, cada vez mais de cultura comercial nas entidades. Isso, para mim, é um grande desafio. Né?
E nesse novo design, nós teremos esses operadores aqui, olha, de planos para a construção de patrimônio, através de tecnologia, de boa fundamentação, boa estrutura comercial. E não tem que ter medo de falar em venda, não, de ter vendedor. Vamos vender, né? Produto, o nosso participante é cliente. Gente e cultura. Isso se faz com método, com processo e com liderança. Tá? Esses são os desafios que nós temos hoje, né? E essa nova proposta de Vador? Eu já falei da renda, no longo prazo, e o cidadão, aqui é outro compartilhamento fundamental, ele é dono. Ele precisa ser tratado como dono. Ele é dono. Né? E esse nosso novo papel, nós seremos esses aconselhadores durante todo esse ciclo de vida. Esse é o que se exige. Ninguém vai conhecer mais o diretor de seguridade, o diretor de investimento. Vai entender, não, aquele é um aconselhador, um advisor que eu tenho lá. Aí ligar lá e perguntar para o Barata, como é que eu estou aí? Como é que está indo o meu negócio aí? Eu tenho que ter essa abertura para explicar para ele como é que está indo o negócio. Ele é dono. Né? E aí vem a mudança de mindset, com essa visão estratégica, né, de empreendedora. A lei que o doutor Luiz já colocou aqui, que é realmente, sempre foi assim, acaba com essa lei logo, né? Extingue isso. Né? E essa visão de fluxo, entrega do legado, mas temos sabendo o seguinte, que nos leva adiante é fluxo, é o novo, é quem virá esse novo cliente. Né? Ele vai ser o instituidor, vai ser uma empresa que está por trás disso, né? Vai ser aqueles que estão, os familiares, todos, esse é o novo. Né? E agilidade, com o uso intensivo de tecnologia. Para mim são os pilares. E o que esperar dessa previdência complementar fechada? Expansão. Eu acho que foi bem dito aqui, eu concordo, nós estamos num momento importante, né? E expansão se faz com governança em alta. E governança em alta é isso, tecnologia para favorecer a maior cobertura da população. Nunca as entidades fechadas estiveram tão bem aparelhadas a competir. Porque lá atrás, quando eu comecei, eu vou falar quando, a gente competia com o quê? Com as agências bancárias. Pô, meu sogro, 80 anos, entrou num banco vendendo um PGBL para ele, um VGBL. Venderam para ele. Por quê? Ele tinha a rede. Nós não temos fechado. Nós temos lá as empresas. Né? Hoje a tecnologia nos ajuda a buscar esse participante. Né? E atores fundamentais em processos estruturantes de interesse nacional. Isso cada vez está no nosso DNA. E revitalização de produtos. Nós temos o melhor produto. Eu sempre digo isso. Ele precisa ser vendido, divulgado, informado, comunicado. Né? Entrega do legado, como nós já falamos aqui. Ainda tem 5 minutos? Sim. Se não era 5, ele já bateu no 5. Combinado. Ser elemento-chave no processo de gestão de pessoas. Né? As pessoas continuarão sendo o nosso grande cliente. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas em todo sentido. Isso que a Liberty, comandada aqui brilhantemente pelo Dr. Lux, sua diretoria, quando você fala do orgulho de ter colaboradores, isso é motivacional, né? Isso é importante para o negócio. Todos precisam estar do mesmo lado, né? No mesmo barco, no mesmo sentido. Isso é muito importante. E aqui, para dizer que isso aqui foi definido no CNPC, o planejamento estratégico do CNPC. Veja a sintonia disso. Né? 2 pilares fundamentais: o fomento da previdência complementar e o fortalecimento da governança e supervisão. Olha o participante aqui, ó. Aperfeiçoamento do arcabouço legal e institucional da previdência, mas com esse sentido. O sentido de permitir criação de produtos e soluções, facilitar investimentos em tecnologia. Não sou eu que estou dizendo, isso aqui é lá do CNPC. Né? Facilitar investimentos em tecnologia e fortalecer a educação financeira e previdenciária, incentivar a poupança.
de longo prazo. Olha aqui, participante sempre está intermediando os dois pilares aqui. Né? Profissionalizar a gestão das entidades, isso é mandatório, né? Essa harmonização das entidades abertas e fechadas, e essa autonomia do órgão de supervisão. Foi falado aqui, autonomia institucional orçamentária. Importantíssimo isso. Né? Isso, a base disso está aqui. Esse aperfeiçoamento das leis 108 e 109, falamos, definir a competência dos vários órgãos, esse mesmo foi comentado aqui, e garantir a segurança e a credibilidade. Esse aqui é o nosso, eu não vou. Evidentemente, eu quase assustei ele aqui, ele falou assim, eu não vou detalhar essa tela aqui, né? Mas é dizer o seguinte, essa mandala aqui também está focada, olha, em visão de negócio, em sustentar a habilidade do legado, foi dito aqui, né? Em expansão e competitividade do sistema, em cultura da construção de patrimônio, em fortalecimento da governança e na valorização do ambiente associativo. Tem vários projetos, tem vários projetos aqui, isso vai ficar, eu não vou entrar no detalhe para não atrapalhar ainda mais a coordenação aqui do tempo. Mas por aqui eu paro, agradecendo essa oportunidade e agradecendo especialmente a paciência com que vocês me ouviram. Muito obrigado.